E aí, meu povo, aqui é Stanley Colombo do site tudosuper.com.br. O Brasil quebrou e você pode ser um dos responsáveis por isso. Primeiro, vamos entender como as coisas funcionam. Existe almoço grátis? Não, não existe almoço grátis. Se você ganha qualquer coisa, alguém está pagando. Então seja muito grato por isso. Para início de conversa. Além do Brasil ter uma gastança sem fim, uma despesa exorbitante, enorme, que não tem justificativa, ainda existem os corruptos. Os corruptos são aqueles que se alimentam do sangue do povo, são aqueles que se alimentam da vida do povo, são aqueles que têm luxos e riquezas baseados na vida do povo. Ou seja, são assassinos, são genocidas. Então, o Brasil tem dois problemas, uma gastança terrível e um bando de gente sem caráter fazendo merda do outro lado. Certo? Então vamos continuar aqui. Uma solução simples, mas que não é fácil implementar, dada a mentalidade do pessoal, é se você reduzir o Estado, automaticamente o Brasil começa a prosperar. Porque quem gera a riqueza não é o Estado, é o povo. É o povo que traz a riqueza, o povo que produz, o povo que faz acontecer. Então você reduz o Estado e o povo prospera. Tem países no mundo que dão exemplos disso, né? Então isso aí não é bicho de sete cabeças. Agora vamos falar da dívida brasileira, que é algo preocupante. Eu sempre disse, já disse aqui em outros vídeos, que o Brasil é como uma mulher com joias e o cartão de crédito estourado. As joias são o que os outros cobiçam. E o cartão de crédito é nossa dívida. Isso mesmo, a dívida é nossa. A dívida é de todo brasileiro. Especialmente os que possuem renda. Então a coisa é complicadíssima. Bom, nós temos uma dívida hoje de mais de 4 trilhões de reais. Pensa, 4 trilhões de dívida. Eu não vou nem falar dos juros, porque isso aqui já é triste o suficiente, isso aqui já é uma situação pesada o suficiente. Vocês imaginem aqui uma situação de um país à beira do precipício. Sabe o que isso significa na prática? Empobrecimento generalizado. Significa que não importa se você tem uma condição boa, você vai cair de padrão terrivelmente. Não importa se você é pobre, você vai se tornar miserável. Então a situação do Brasil é uma situação que exige que todos os brasileiros acordem. Exige que todos os brasileiros entendam a situação, a gravidade do país. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês entenderem, porque talvez colocando um exemplo doméstico vocês possam compreender a gravidade. Bom, imagine que seu salário reduziu, que você tem uma casa para cuidar, a família para manter e etc. Aí você começa a reduzir os custos, aperta ali, começa a reduzir para conter. Só que quando dá noite, chega o pessoal na sua casa e acende todas as luzes. Liga os eletrodomésticos. Faz compra que não devia. A situação do Brasil é essa. Para agravar a situação do Brasil, ainda acontece de alguém entrar na sua casa e roubar alguma coisa, que aí é o caso da corrupção. Então essa é a situação do povo brasileiro nos dias de hoje. É por isso que o povo brasileiro tem que começar a entender a gravidade da situação. Se o país quebrar, você também quebra, porque você está no mesmo barco. Não viaja, não venha com ideologias, acreditando em conta carochinha. Não existe dinheiro infinito, não existe almoço grátis. Então a situação do Brasil é uma situação grave. Para vocês terem ideia, para o Brasil sair, começar a sair, avançar e honrar os compromissos, que significa folha salarial e etc., ou o Brasil vai ter que pegar um empréstimo, ou vai ter que imprimir dinheiro. Se imprimir dinheiro, vai ter superinflação e vai ficar igual a Venezuela. Então o presidente vai tentar pegar dinheiro. Tá vendo como é que tá grave? O Brasil, de todos esses anos, em mais de 30 anos, é a primeira vez que o Brasil começa a andar na direção correta. É a primeira vez que o Brasil dá sinais para o mundo que está amadurecendo, que vai empreender, que o Brasil vai se tornar um país empreendedor, em que aconteça negócios, prosperidade, que seja um país de ciência e tecnologia, pela primeira vez. Então, meu povo, nós temos que apoiar. Nós temos que apoiar. Presta bem atenção.
E como você pode ser responsável por essa dívida? Né? Que algumas pessoas já ficaram indignadas quando eu falei isso, que você pode ser responsável por essa dívida do Brasil. Bom, meu amigo, se você é corrupto ou apoia corrupto, sinto lhe informar, mas você é parte do problema. Você é parte do problema. Porque a situação do Brasil hoje é gravíssima. Não adianta vocês ficarem tentando pintar as coisas. Isso é igual crédito quando acaba, gente. O crédito do Brasil já quase foi pro pau. E não adianta, entrando e saindo, isso aqui tá no vermelho. Vocês acham que no vermelho vai ter credor, vai ter essa coisa toda? Como é que vocês acham que isso funciona? Não é assim. E o Brasil não pode ficar só dependendo das commodities. Que até, diga-se de passagem, elas são entregues de graça praticamente. Tá errado? Isso aqui tem que ser um foco de ciência, tecnologia, desenvolvimento. E o presidente está puxando para esse lado. Ele não está errado, ele não está falando besteira. O próximo vídeo, inclusive, talvez eu vá tratar sobre isso, mas na verdade o foco são as manifestações. Por falar em manifestações, eu quero pedir a vocês que compareçam nas manifestações, que lutem pelo Brasil. Tudo isso é uma luta pelo Brasil. Isso é uma luta por você, uma luta por sua família. Presta atenção. Eu quero que vocês apoiem o Brasil. Apoiem Bolsonaro. Dia 26, vão às ruas. O Brasil precisa de você. Então, se der tempo, eu vou gravar mais um vídeo hoje que vai falar sobre as manifestações. Mas se eu não falar, eu peço a vocês que vão nas manifestações. É importante. Então, sem mais para o momento, que o Deus de Abraão os abençoe.